Segunda parte do livro, Construído para Durar, livro único. Quer encontrar outros livros interessantes? Entre no canal, na parte de baixo terá várias sinopses, abra a sinopse que quiser e leia a descrição, lá você encontrará o link do livro. Siga o canal para receber as novidades. Boa leitura! Capítulo 8. Rose. Parecia que algo havia mudado entre nós. Eu não conseguia definir exatamente o que era. Talvez seja porque Austin realmente tentou me ouvir. Seu interesse pelo que eu disse parecia genuíno. Provavelmente foi a razão pela qual deixei Austin passar para a dança prometida em vez de continuar com a conversa. Sempre poderíamos voltar a isso. Para ser totalmente honesta comigo mesma, a ideia de ensinar Austin a dançar não era desagradável. Tendo suas mãos em mim, tendo ele me puxando para perto. Você sabe como dançar? Eu perguntei, ao invés de me deixar perder em pensamentos sobre quão forte as mãos de Austin poderiam ser. Ele sorriu, e isso fez algo no meu estômago vibrar. Quando ele não estava dificultando minha vida, ele era bonito. Não esse tipo de dança que você quer dizer, respondeu ele, levantando-se. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar da cadeira. Eu acompanhei uma debutante para o baile quando tinha 16 anos, mas nós praticamente oscilamos em um círculo. Devo ter parecido confusa, porque ele esclareceu. Um baile de debutante. A família dela era muito mais sofisticada do que a minha. Ele riu disso, balançando a cabeça. Pelo menos eles eram, até eu me tornar um duque. Isso realmente tirou uma risada minha. O jeito que Austin sorriu para mim rindo foi bom. Como se ele gostasse de me fazer rir. Pelo menos eu gostava de supor que fosse isso. Além disso, era engraçado, porque sim, ser um duque deixava Austin bem chique. Vamos começar com algo simples, então, eu decidi. Você provavelmente vai precisar ir a aulas de dança, no entanto. Eu duvidava que ele adorasse, mas saber dançar nos eventos era importante. Pegando meu telefone, eu o configurei para tocar uma música simples de valsa antes de pegar a mão que ele ofereceu. Eu não esperava a maneira como Austin me puxou para perto, minha respiração presa quando meus seios pressionaram contra seu peito duro. Sua outra mão alcançou minha cintura. Mesmo vestindo roupas de trabalho, eu podia sentir como seus dedos eram fortes. Isso me fez sentir delicada em seus braços. Por um momento, ele apenas olhou para mim, nenhum de nós disse nada. Seus olhos estavam tão brilhantes enquanto olhavam para os meus. Eu podia sentir o calor de sua respiração contra a minha pele. A língua de Austin disparou, roçando seu lábio inferior. Meu olhar seguiu o movimento, me perguntando como seria a sensação de traçar o formato de sua boca com minha língua. Quase como se ele pudesse ler minha mente, Austin me puxou ainda mais perto. Meus olhos se fecharam um segundo antes de sentir o roçar de seus lábios nos meus. Eu sabia que deveria tê-lo afastado, deveria ter dito a ele que isso não estava acontecendo. Mas meu corpo quis assim. Ele parecia fogo contra mim. Meus lábios se separaram para deixar sua língua lamber seu caminho em minha boca. No início, o beijo foi suave, quase surpreendentemente. Mas então, o calor assumiu. Eu beijei de volta. Sua boca estava tão quente e suas grandes mãos me puxaram com mais força contra ele. Sua língua varreu minha boca, dançando contra a minha. O barulho que fiz foi engolido pelo beijo, mas pude ouvir a maneira como ele gemeu. A mão em volta da minha cintura deslizou para baixo, segurando meu quadril. Eu subi na ponta dos pés para encontrá-lo. A outra mão de Austin segurou minha bochecha, as pontas dos dedos brincando com uma mecha do meu cabelo que tinha se soltado. Ele deu um passo para trás, puxando-me com ele, e depois outro. Tudo o que eu conseguia pensar era em manter meu corpo pressionado contra o dele. Então houve um estrondo e o som de vidro quebrando foi de parar o coração. Pude sentir como meus lábios devem ter parecido vermelhos quando me afastei. Não havia tempo para timidez. Não quando algo havia quebrado. Foi minha culpa também. Eu não deveria ter beijado de volta. Ou até mesmo marcado nossa reunião em uma sala onde as coisas possam quebrar. Empurrando Austin para longe, me virei para encontrar o que havia quebrado. Minha respiração ficou presa na minha garganta quando eu vi. Um vaso de 2 séculos, despedaçado por minha causa. Foda-se, eu xinguei, ajoelhando-me para ver quão ruim era o dano. Cuidado. A voz de Austin soou quando ele se ajoelhou ao meu lado, tentando pegar minhas mãos antes que elas alcançassem o vaso. Pode ser afiado. Você não quer se cortar.
Cortar-me era realmente a última coisa com que me preocupava. Afastei suas mãos, alcançando o maior pedaço do vaso. Embaixo dele, o outro lado estava completamente destruído. Foi quebrado além de qualquer esperança de reparo. Está tudo bem, Austin disse. Foi um acidente. Não está bem, eu bati. Eu não pude evitar. Isso foi minha culpa. Se eu não tivesse organizado isso aqui, se eu não tivesse beijado Austin de volta, se alguma dessas coisas não tivessem sido planejadas, eu não teria quebrado um pedaço inestimável da história. Se houvesse uma maneira de restaurá-lo, custaria uma fortuna. Juntei as peças o melhor que pude, tirando a mão de Austin do caminho quando ele tentou ajudar. Era muito mais fácil culpá-lo do que culpar a mim mesma. Eu preciso registrar isso. Suspirei, me levantando e colocando as peças de lado. Um acidente ou não, isso foi horrível. Austin se levantou também, limpando as mãos nas calças. Ele se aproximou, o cheiro de sua loção pós-barba passando por mim. Senti sua mão voltar a descansar em minha cintura. Parte de mim queria receber qualquer conforto que ele estava oferecendo. Eu poderia esconder minha cabeça contra seu peito musculoso e apenas me soltar, por um momento. Não iria consertar o vaso, mas poderia aliviar o aperto repentino do meu coração contra as minhas costelas. Você não vai ter problemas, vai? Austin perguntou, parecendo genuinamente preocupado. Quer dizer, era apenas um vaso. Foi isso que me fez recuar. O que eu estava pensando? Ele nunca iria conseguir. Para Austin, isso era apenas um jogo. Algo que não importava. Ele não se importou e ele nunca entenderia por que eu fiz. Eu não estava interessada em um caso com o Duque, realmente não estava. Era óbvio que nada mais do que isso seria uma possibilidade. Ele nunca aprenderia. Até agora, Austin tinha mostrado quase nenhum interesse em entender por que tudo isso importava. Porque isso, importante para mim, não é apenas um vaso, eu bati. Ele está aqui há 200 anos e agora, porque sou uma estúpida, eu destruí. É ele também. Mas Austin obviamente não se importava de qualquer maneira. Eu precisava encontrar uma caixa para colocar todas as peças e depois registrá-la. Talvez comece a procurar alguém que possa restaurar isto. Havia tantas coisas que eu precisava fazer. E, no entanto, aqui estava eu, ainda parada na frente de Austin. Você simplesmente não entende, eu disse, balançando a cabeça, talvez me lembrando de como isso era mais verdadeiro do que qualquer outra coisa. É importante para mim, Austin. Tudo isso, eu disse assinando com a mão para indicar tudo ao nosso redor, é importante para mim. Sem deixá-lo dizer nada, eu fui embora. Eu não poderia lidar com isso, com ele. Foi estúpido da minha parte beijá-lo. Não importa o quanto meu corpo reagisse ao seu toque, eu não poderia me deixar cair nisso. Para ele. Capítulo 9. Austin. Não vi Rose no dia seguinte. Barney disse que ela estava apenas lidando com seu trabalho real na propriedade, trabalho que não incluía cuidar de mim, mas eu tinha a sensação de que era mais do que isso. Rose estava me evitando. Eu não sabia se era por causa do beijo ou do vaso, ou ambos. Eu estragei tudo. Não por beijá-la, eu não poderia me arrepender, mas por não ser mais cuidadoso. Obviamente, eu não queria começar a derrubar os móveis. Eu também não fui capaz de absorver nada além de Rose. Eu não conseguia nem lembrar como o vaso parecia antes de quebrar. É quão pouca atenção eu prestei. Eu sabia que precisava fazer algo. Eu não poderia exatamente sair para as lojas para comprar uma substituição de 200 anos de idade. Levei cerca de metade do dia para perceber que a única coisa que eu podia fazer era pedir desculpas. 2 dias depois da nossa aula de conversa e beijos, encontrei Rose na ala staff do castelo. Seu escritório era pequeno e meio escuro. Um dos perigos de trabalhar em um castelo genuíno. Bati na porta, meu estômago uma massa de nervos. Eu odiava a ideia de que ela poderia não querer me ver. Na verdade, eu a queria mais desde o nosso beijo. Fiz tudo o que pude fazer para não me distrair com o rosa perfeito de seus lábios. Você pode fazer uma pausa de 5 minutos? Eu perguntei. Eu estava fazendo o possível para ser respeitoso. Por um momento, realmente parecia que ela ia dizer não. Depois de uma pausa, Rose assentiu. Sim, ok, disse ela, levantando-se de sua mesa. O que posso fazer por você, sua graça? O título não me escapou. Neste caso, eu sabia que ela estava usando isso como uma barreira entre nós.
Eu não poderia deixar isso me desencorajar. Eu a ganhei uma vez, mais ou menos. Eu poderia fazer de novo. Entrei, apoiando meu quadril na ponta da mesa de Rose. Nada. Não se tratava de Rose fazendo nada por mim. Eu queria ter certeza de que ela sabia disso. Me desculpe por quebrar o vaso, eu disse, mantendo contato visual. Eu perguntei a Barney qual era a maneira certa de se desculpar. Ele não tinha realmente me dito nada tão diferente de como meu pai tinha me ensinado. Sinto muito por não ter entendido quão importante isso era para você, acrescentei. Eu me senti pior com isso do que com o vaso. Você disse várias vezes o quanto quer que eu respeite a história deste lugar. Eu não deveria ter me deixado distrair disso. Se ela ficou surpresa com meu pedido de desculpas, ela fez um ótimo trabalho em não demonstrá-lo. Eu queria pensar que ela não seria, que o meu pedido de desculpas não era surpreendente. Exceto que eu também sabia que Rose não achava que eu me importava. Foi difícil provar que ela estava errada, mas eu realmente queria. O jeito que ela sorriu para mim, eu queria fazer ela fazer isso de novo. E também fazer com que ela me beije novamente. Eu já disse isso uma e outra vez, Rose assentiu. Você o ignorou repetidamente. O fato é, Austin, que você não se importa. Você não dá a mínima para a história deste lugar, de sua família ou das pessoas associadas à propriedade de Clasthorpe. Seu tom me surpreendeu. Ela parecia zangada. Empurrando a cadeira para trás da mesa, Rose balançou a cabeça. Não posso forçar você a se importar, mas também não tenho que aturar isso. Ela tinha razão. O fato de o vaso ter 200 anos significava muito menos para mim do que o fato de Rose ter ficado chateada por ele ter se quebrado. Porque eu precisava me preocupar com a história quando tinha pessoas vivas e respirando com quem me preocupar. Eu não sabia como fazê-la entender isso. Eu me importo com as pessoas, argumentei. Os que estão vivos agora, trabalhando na propriedade. Era por isso que eu queria que James conseguisse seu emprego de volta, porque fiz o meu melhor para prestar atenção ao que quer que Barney falava. Eu me importo com você. Isso certamente tinha que contar para alguma coisa, certo? O olhar que ela me deu não parecia concordar. Rose revirou os olhos, como se minhas palavras não fossem verdade. Eu não sabia como convencê-la de que eram. Mas eu realmente queria. Eu queria que Rose acreditasse em mim. O desejo me atingiu tão de repente. Enviei uma oração silenciosa para que não fosse tarde demais. Importava para mim o que ela pensava. Não, vasos velhos. Até mesmo esse título que herdei mal parecia importante. Mas Rose. Ela importava. Eu queria que ela acreditasse em mim. Bom, isso é tudo, disse ela, não soando como se ela pensasse que era algo mais do que isso. Mas não é o suficiente. Sinto muito, Austin, mas não posso, não podemos. Isso não pode acontecer. Não podemos acontecer. Eu não deveria ter te beijado de volta e, eu simplesmente não posso. Parecia um tapa na cara. O que mais doeu foi que parecia que ela tinha pensado nisso. Isso não era Rose dizendo não porque ela não gostava de mim, ou porque ela não sabia o que aconteceria. Ela estava dizendo não porque decidiu que não funcionaria. Que nós não funcionaríamos. Eu tinha que provar que ela estava errada. Que seria o suficiente? Eu perguntei. Se fosse necessário aprender sobre os 200 anos de história, eu o faria. Se fosse necessário aprender quem deveria se sentar à direita de quem, eu também faria isso. Minha pergunta pareceu surpreendê-la. Eu tomei isso como um bom sinal. Ser algo que Rose não esperava significava que eu não poderia ser inteiramente a pessoa que ela decidiu que não poderia namorar. Ou pelo menos eu poderia ser alguém que poderia mudar. Sinto-me apaixonada pelo meu trabalho. Esta propriedade é minha vida. É a história da minha família, menos do que a sua, mas significa algo para mim. Sim, ela me pegou lá. Eu mal conhecia a história, embora Barney estivesse tentando me ensinar. Eu não posso estar com alguém que não entende isso. Que pensa que é tudo uma piada. Você fica dizendo isso, eu apontei. Que eu acho isso uma piada. Não. Não quebrei o vaso porque achei engraçado. Foi só. Eu dei de ombros. Um acidente. Sim, tinha sido impensado. Eu poderia, e tinha, admitido isso. Havia uma diferença entre não pensar em algo e pensar que era uma piada. Eu pensei que herdar um castelo fosse um pouco divertido. Eu não podia negar isso. Eu não tomar o papel de ser um duque muito a sério. Isso ainda era diferente de tirar sarro disso. Ou, pelo menos, senti que deveria ser diferente. Certo, apenas um acidente. Rose assinou com a cabeça.
Eu não estava convencido de que ela acreditava em mim. Ela deve ter pensado sobre o vaso desde que ela foi lá. Mas não tive a impressão de que ela acreditou em mim quando disse que não via tudo isso como uma piada. Eu a observei bater os dedos na mesa. Era difícil não pensar como aqueles dedos eram bons contra mim, como eles podiam ser bons contra mim. Suas bochechas estavam tingidas de vermelho, provavelmente por estar irritada comigo, mas a fazia parecer bem apaixonado de uma forma que me fez beijá-la da primeira vez. Exceto, eu tinha certeza que ela me daria um tapa se eu tentasse agora. O que quero dizer, Austin, não posso me permitir me apaixonar por alguém que não entende as coisas que me importam. Eu não mencionei ter me apaixonado. Isso fez meu coração bater mais rápido só de saber que ela estava pensando nisso nesses termos. Provavelmente não deveríamos estar. Eu estar na Inglaterra nunca seria um arranjo permanente. Rose se importava muito com o seu trabalho para sair. Mesmo assim, as palavras acenderam um fogo na boca do meu estômago. Eu poderia aprender, eu insisti. Eu mostraria a Rose que aprenderia, se ela não acreditasse em mim. Percebi que queria que ela acreditasse em mim desesperadamente. Nunca antes me importei tanto com a opinião de uma mulher sobre mim. Mas eu queria que ela gostasse de mim, queria que ela acreditasse em mim tanto quanto eu queria que ela simplesmente acreditasse em mim. Esperando ela dizer algo, tudo o que eu conseguia pensar era que eu queria ser alguém por quem ela pudesse se apaixonar. Prove, Rose desafiou. Eu sorri. Provar era exatamente o que eu queria. Eu estava determinado a fazer exatamente isso. Eu não sabia como. Ainda não. Eu iria resolver alguma coisa. Eu tinha fé de que uma oportunidade se apresentaria. Você está ligada, eu concordei. A excitação zumbiu em minhas veias. Eu provaria que poderia ser uma pessoa por quem Rose poderia se apaixonar. Eu a deixei voltar ao trabalho. Acho que ela ficou surpresa por eu não ter parado para perguntar como eu poderia provar isso. Eu queria que fosse todo o meu trabalho, para que ela visse que eu realmente estava comprometido. Além disso, respeitar sua necessidade de trabalhar era, pelo menos um começo para mostrar a ela que eu respeitava o Castelo Clastorp e tudo o que vinha com ele. Capítulo 10. Rose. Nos dias seguintes, fiquei esperando que algo acontecesse. Algum gesto desnecessariamente grandioso da parte de Austin ou algo assim. Mas nada disso aconteceu. Na verdade, vi menos Austin. Fiz um bom trabalho em não deixar isso me incomodar. Era difícil não me distrair pensando nele. Especialmente quando as memórias daquele beijo continuavam rastejando em minha cabeça. A sensação de seus lábios, a dureza de seu peito contra o meu. Eu estava perdendo minha cabeça. Não importa o quanto eu continuasse dizendo isso a mim mesma, o gosto de Austin permanecia em meus lábios. E também o desejo de beijá-lo novamente. Felizmente, havia muito trabalho para me distrair. Ter um novo duque significava que as pessoas queriam saber mais sobre ele. Briony estava fazendo um excelente trabalho no gerenciamento da imprensa de Austin. O convite em minhas mãos indicava, no entanto, que estava rapidamente se tornando insuficiente. As pessoas queriam conhecer o novo duque de Clastorp. Passei as últimas 2 horas tentando descobrir como tirar Austin dessa. Não parecia haver uma maneira. Austin teria que comparecer a esta gala. Ele teria que agir como um duque. Estávamos condenados. Bem, talvez algo um pouco menos dramático do que isso. Esperançosamente. Você vai a uma festa de gala, informei Austin, entrando em seu quarto sem bater. Austin estava recostado na cama, algum reality show ridículo na TV berrando ao fundo. Esperei que ele desligasse antes de continuar. Há uma gala neste fim de semana. Muitas pessoas importantes estarão lá e eu não posso tirar você disso. Estou indo como seu par. Porque eu não confiava nele sozinho. Eu mal confiei nele comigo lá. Austin sorriu. Claro que sim. Ele provavelmente não tinha ouvido uma palavra do que eu disse além de encontro. Isso parece incrível. Ele parecia genuinamente entusiasmado. Isso me deu um breve momento de esperança de que ele pudesse realmente estar levando tudo a sério. E então ele foi em frente e estragou tudo. O que é uma gala? Ele perguntou. É um baile. Uma dança. Eu não sei como é chamado no americano comum, eu rebati. Foi injusto. Eu sabia que era, mas estava muito frustrada comigo mesma. Era muito mais fácil descontar em Austin do que admitir meus próprios sentimentos. Haverá convivência. Conversas com pessoas importantes.
Haverá pessoas lá que também terão títulos. Talvez até alguns outros duques. Eu não poderia garantir isso, é claro. Normalmente, esse tipo de evento atrai uma determinada multidão. Alguns royalties menores seriam garantidos. Se eu tivesse sorte, nenhum membro da realeza real estaria lá para Austin embaraçar Clastorp na frente. É importante. Esta é a primeira aparição que você fará como Duque de Clastorp. Este é o seu, bem, acho que seu baile de estreia. Os olhos de Austin se iluminaram. Eu meio que esperava que ele risse. Ou, pelo menos, para ficar satisfeito por eu ter lembrado de sua história sobre sua única experiência de dança formal. Em vez disso, ele se sentou um pouco mais reto na cama, virando-se para me encarar completamente. Parece importante, disse ele. É este fim de semana. Eu concordei. Não confiei na maneira como o canto de sua boca continuava se contorcendo, como se ele estivesse tentando não sorrir. Isso apenas reforçou o que eu sempre pensei, que ele estava interpretando tudo isso como uma piada. Ele não se importava com o dano que poderia causar à reputação de Clastorp. Barney terá tempo para fazer aulas mais longas comigo? Ele perguntou. Isso me surpreendeu. E ele podia dizer claramente, também, porque um sorriso de Austin se alargou. Sim. Eu balancei a cabeça, limpando minha garganta quando até mesmo isso pareceu um pouco surpreso. Sim, tenho certeza de que Barney ficaria feliz em estender suas aulas para prepará-lo para a gala. Era verdade. Além disso, pagamos muito bem a Barney por aceitar Austin como um projeto. Mark poderá ajudá-lo a encontrar roupas adequadas, acrescentei. Isso me lembrou que eu precisaria encontrar algo apropriado para vestir. Nada que eu possuísse era bom o suficiente para uma festa de gala como aquela. Uma viagem de compras com Mark, Austin disse, seu tom de provocação. Isso será uma explosão. Eu esperei, esperando que Austin me chamasse para me juntar a eles. Afinal, eu era a mulher da equipe mais próxima da idade de Austin, além de ser o par dele. Eu poderia ter dado um conselho valioso sobre o que era adequado para ele no que diz respeito a roupas. Tentei afastar a pontada de decepção que senti quando nenhuma oferta veio. Eu também preciso cortar o cabelo, disse Austin. Era verdade. Seu cabelo estava curto quando ele chegou da América. Agora, era longo o suficiente para ameaçar cair em seus olhos sempre que ele a sentisse. Eu consigo isso aqui ou vou para a cidade? Ele perguntou. Você terá que ir para a cidade. Tenho certeza de que Mark pode providenciar isso também, respondi. Era tentador me oferecer. Para organizar para ele, para levá-lo até lá. Mas eu sabia melhor do que isso. Além disso, eu tinha que encontrar um vestido e fazer o cabelo também, antes do baile. Eu dei a Austin um olhar suspeito. Você parece muito bem com isso, observei. Devo me preocupar. Quer dizer, eu estava preocupada de qualquer maneira. Talvez a facilidade de Austin com tudo isso fosse apenas algo a que eu precisava me acostumar. Você não fez exatamente parecer que eu tinha a escolha sobre ir, Austin apontou. Ele estava certo. Eu já havia considerado se havia alguma maneira de tirá-lo disso, e não havia, não sem ofender. Ou sobre tomar você como meu par, ele adicionou. Ele deu de ombros e sorriu para mim. Eu acredito em tirar o melhor proveito das coisas, Rose, disse ele. Se eu tiver que ir a um baile de gala, irei a um baile de gala. Presumivelmente, isso significa em algo que você faz para se divertir. Ele já estava se divertindo muito com isso para minha paz de espírito. Não diria que é para se divertir, comentei com sinceridade. Claro, pode haver a pretensão de que era para se divertir, mas esses tipos de eventos eram muito para networking. Talvez eu devesse ter organizado algo antes disso. Já era tarde demais. Eu só teria que torcer para que Austin se comportasse. De qualquer forma, eu disse, alisando minha saia. Isso era tudo que eu queria dizer, então devo ir. Exceto que não fiz nenhum movimento em direção à porta. Eu deveria ir embora. Sim. Ou você pode ficar, Austin sugeriu, se afastando para me dar espaço na cama ao lado dele. Ele fez uma pausa, franzindo a testa como se estivesse pensando muito. Eu não acreditei muito que era algo mais do que um show que ele estava fazendo para meu benefício. Isso me deixou ainda mais certa de que deveria ir embora. Os pensamentos do que poderia acontecer se eu ficasse encheram minha cabeça como uma enchente. Eu não poderia fazer isso. Eu já havia decidido que não poderia fazer isso. Não importa quão beijáveis os lábios de Austin parecessem. Tenho que voltar ao trabalho, disse a Austin. Vou dizer a Barney que você precisa de aulas extras.
Tente não. Foda-se. Travessão. Apenas tente. Esperançosamente, isso seria o suficiente. Eu tinha que esperar que fosse. E eu realmente precisava conseguir um vestido. Capítulo 11. Austin. Eu sabia que me preparar para um baile chique em menos de uma semana não seria fácil. Especialmente porque eu queria fazer tudo sem Rose para me ajudar. Eu queria fazer uma surpresa para ela. Queria ver a expressão em seu rosto quando eu dissesse todas as coisas certas e levasse a sério minha responsabilidade como Duque de Clastorp. Barney e eu passamos horas na mais simples das bibliotecas do castelo, enquanto ele explicava uma centena de tipos diferentes de protocolo. Aprendi que a posição era mais importante do que o dinheiro, que a marquesa mais rica ainda estaria sentada abaixo de uma duquesa que mal tinha um centavo em seu nome. Aprendi até o que eram uma marquesa e uma duquesa. Cada hora que Barney não podia passar comigo, eu passava nos estábulos. James sabia apenas a etiqueta de que precisava para fazer seu trabalho, mas ele poderia me questionar sobre as anotações que eu fiz. Como você apresentaria Rose a um médico que você acha que ela provavelmente conheceu antes? James perguntou, seus pés apoiados em um balde virado para cima. Ele agarrou minhas anotações com uma das mãos, curvando-se sobre elas enquanto tentava ler meus rabiscos. Rose, tenho certeza que você conhece o Dr. Samuel Gridstone, eu disse cuidadosamente. Ele acabou de ser promovido a chefe da cirurgia. Barney explicou que as apresentações eram para informações. Mencionar uma promoção recente era lisonjeiro para o médico imaginário e útil para Rose. Isso a deixou saber que ele era mais um médico do que um acadêmico. Eu ainda não vejo quando isso acontecerá, eu resmunguei. Serei aquele que será apresentado a todos. Eu não conhecia ninguém a quem fazer apresentações. Barney ainda insistia que era importante, então eu estava determinado a aprender. Quando você deve beijar a mão de uma mulher? James perguntou, passando para a próxima coisa. Eu sorri. Pergunta capciosa. Eu acusei, apontando meu dedo para James, que sorriu de volta. Beijar as mãos nunca pegou na Grã-Bretanha. Pessoas pensariam que sou um americano idiota cuja única experiência de sociedade adequada vem de livros e filmes. James riu, balançando levemente a cabeça. Não era exatamente uma citação direta de Barney, mas era perto o suficiente. Você ficará bem, James me prometeu. Eu senti uma mistura vibrante de excitação e nervosismo. Eu não disse a James o verdadeiro motivo de estar revisando tanto. Ele pensou que eu só queria reparar todo o fiasco policial. E eu queria fazer isso. Acontece que as reparações que eu queria fazer eram especificamente para Rose. Eu queria mostrar a ela que eu poderia fazer isso. Eu sei que não serei perfeito, eu disse. Em tão pouco tempo, não havia esperança disso. Mas eu, pelo menos, não quero envergonhar ninguém. Ou quebrar qualquer coisa. Eu teria muito cuidado para não quebrar as coisas. Pergunte-me outra, eu empurrei. Já estávamos trabalhando há 1 hora, mas faltavam poucos dias para a gala. Se eu tivesse que ficar acordado a noite toda estudando, eu ficaria. A única coisa que nem James nem Barney podiam me ajudar era dançar. Eu queria perguntar a Rose. Depois da última vez, eu sabia que não podia confiar em mim mesmo perto dela. Segurando-a em meus braços, vendo seus olhos brilhando para mim, eu não seria capaz de resistir. Perguntei a Briony, mas ela me disse que não era melhor dançando do que eu. Depois disso, achei que não havia jeito. Eu não conhecia nenhuma outra mulher na Inglaterra. Quase pensei que teria que perguntar a Rose, até que mencionei meu dilema para Mark uma noite durante o jantar. Acontece que Mark e sua esposa costumavam entrar em competições de dança de salão. Foi assim que acabei na ala do castelo deles, com Jane em meus braços enquanto Mark contava as batidas da música. 1 e 2 e 3 e 4, ele cantou. Meus pés se moviam desajeitadamente com o ritmo. Jane conseguiu parecer graciosa. Mesmo quando tentei girá-la para a esquerda em vez de para a direita e por pouco não acertei o canto da estante de Mark. Haverá mais espaço na gala, Mark prometeu. Eu não tinha certeza se achava isso totalmente reconfortante. Jane resmungou. Travessão. Não desista tão facilmente, nenhum de vocês, ela instruiu. Vamos, sua graça, é realmente muito simples. Eu gostei de Jane. Ela tinha uma faísca de fogo nela. Ela e Mark eram um par bastante surpreendente. Assistindo eles juntos, eu não poderia negar que funcionou.
Tentei de novo, até que Jenny me fez parar e bateu acusadoramente no meu braço. Não seja tão rígido, ela instruiu. Você se sente como um prisioneiro sendo levado para a forca, não como um homem desfrutando de sua noite com uma bela mulher. Ela sorriu para mim, as rugas ao redor de seus olhos enrugando enquanto ela fazia isso. Imagine que eu sou Rose, ela sugeriu com um piscar de olhos. Devo ter parecido surpreso, porque Jane jogou a cabeça para trás e riu de mim. Mark parecia envergonhado. É óbvio que você gosta dela, sua graça, ela me informou. Quando ela usou o título, não parecia algo que colocasse distância entre nós. Em vez disso, me fez sentir incluído, como se fizesse parte de uma longa tradição. Eu acho que foi assim que Rose sempre quis que eu me sentisse. Essa não é a única razão pela qual estou fazendo isso, eu disse. Eu percebi como eu ouvi minha própria voz dizendo as palavras que eram verdadeiras. Eu tinha começado esta missão para Rose. Quanto mais eu aprendia, mais eu começava a ver seu ponto de vista. O castelo pode nunca significar tanto para mim quanto para Rose. Mas quanto mais eu passava nele, e quanto mais tempo eu passava com a equipe que o dirigia, mais eu queria me provar digno do que a sorte pousou em meu colo. 1 e 2, eu disse, franzindo a testa em um esforço de concentração enquanto tentava conduzir Jane pelos passos da dança. X. Na noite do baile, a excitação e os nervos estavam rastejando como cobras na boca do meu estômago. Era essa, minha única chance de mostrar a Rose que eu poderia ser o homem que ela queria que eu fosse. Você está pronto, sua graça? Mark perguntou, endireitando minha abraçadeira e reajustando a abotoadura para segurá-la no lugar. Eu queria dizer que estava mais pronto do que nunca, mas franzi os lábios. Não foi uma resposta muito elegante. Ou muito grato. Eu estou, Mark, eu disse em vez disso. Obrigado por toda a sua ajuda esta semana. Não sei o que teria feito sem você. A boca de Mark se contraiu ligeiramente. Era mais um sorriso do que eu conseguiria arrancar dele. A senhorita Eagleton-Beck está pronta? Eu perguntei. Eu não tinha ideia do que uma dama deveria vestir em um baile de gala. Se o vestido tivesse sido escolhido com algo parecido com o cuidado do meu terno, eu sabia que Rose ficaria deslumbrante. Quem eu estava enganando? Rose era deslumbrante em jeans e uma camiseta. Em um vestido de baile, ela seria irresistível. Fui informado de que a senhora Eagleton-Beck o encontrará no pátio, sua graça. Seu carro também estará esperando. Eu reconheci o que era, minha deixa para fazer minha bunda se mexer. Dei uma última olhada no espelho. Não me parecia muito com a minha ideia de um duque inglês. Eu ainda era apenas Austin Hillington, em um belo terno e com uma tonelada de regras e cortesias educadas enfiadas na minha cabeça. Eu tinha que esperar que fosse o suficiente para Rose. O primeiro passo seria não deixá-la esperando do lado de fora no frio. Desci correndo as muitas escadas do castelo, me preparando como teria feito para a corrida da minha vida. Mesmo preparado, ver Rose esperando no pátio iluminado por lanternas me tirou o fôlego. Sua pele brilhava positivamente. A luz brilhava nas joias costuradas em seu corpete como o sol que brota do rio. A faixa de cetim fez sua cintura parecer incrivelmente pequena e delicada, como se ela estivesse apenas esperando meu braço envolvê-la e segurá-la perto. Seu cabelo caiu solto sobre um ombro. Fiz tudo o que pude fazer para não afastá-lo e beijar sua linda garganta. Em vez disso, estendi meu braço para ela. Boa noite, senhorita Eagleton-Beck, eu disse, abrindo um sorriso. Eu ainda soava como eu mesmo, como um americano que não sabia o que era um duque até que se tornou um. Pelo menos eu também parecia educado, como se dizer a coisa certa fosse tão importante para mim quanto eu sabia que era para Rose. Hoje à noite, eu iria provar a ela que levei suas palavras a sério. Capítulo 12. Rose. Dizer que estava nervosa não chegava nem perto de descrever como estava me sentindo. Definitivamente havia ansiedade, mas era muito mais. Mesmo sabendo o que esperar da gala, não consegui controlar meus nervos. Não ajudou que eu me preocupasse com Austin. Tanto em termos de como ele se depararia com os outros, mas também a forma como as camadas superiores da sociedade britânica iriam se deparar com ele. Eu sabia como o ducado e as tradições pareciam estranhos para Austin. Eu só podia presumir que a maneira como as pessoas falaram e agiram na gala não iria mudar isso. Ainda assim, tínhamos que ir. Barney me garantiu que Austin havia melhorado muito.
Não era algo que eu pudesse imaginar, mas eu tinha que acreditar em sua palavra. Felizmente, naquele dia, eu pude me distrair fazendo cabelo e unha. No momento em que coloquei meu vestido naquela noite, eu estava pronta. Pelo menos tão pronta como eu jamais estaria. O vestido era lindo. Isso me deu um impulso de confiança muito necessário. Esperei no pátio, com a garantia de Mark de que Austin estava a caminho. Eu não tinha certeza do que estava esperando. Vê-lo em um terno de 3 peças, cabelo recém-penteado e aquele estilo arrogante em seus passos. Por um momento, esqueci o que queria dizer. Quando finalmente falei, o que eu disse não foi o que eu pretendia. Você está incrível, eu me ouvi dizer a Austin. Então, com a mesma rapidez, um rubor se espalhou pelo meu peito. Por apenas um segundo, ele pareceu surpreso. Então, eu senti sua mão quente descansar na minha, onde eu peguei o braço que ele ofereceu. Obrigado, disse ele, dando-me um sorriso genuíno. Isso significa muito vindo de você. Ele me levou até o carro, deixando o motorista abrir a porta. Ele me colocou no banco de trás como um cavalheiro faria. Você está deslumbrante, ele me disse, depois que deu uma volta e se acomodou no assento ao lado do meu. Já esteve neste tipo de evento antes. Não exatamente, admiti. Queria me apresentar como conhecedora e competente, mas seria mentira dizer que tinha participado de uma festa desse calibre como a dupla do convidado de honra. O que, realmente, Austin era. Eu não tinha dito isso para Austin nesses termos. Eu mexi nas lantejoulas do meu vestido, os nervos disparando novamente enquanto pensava sobre para onde estávamos indo. Nunca estive em um com tantas pessoas importantes lá. Ou como um encontro para alguém que estará tanto no centro das atenções. Austin levantou uma sobrancelha para isso, antes de pegar minha mão na sua novamente. Seus dedos eram grandes e ásperos, tão diferentes dos meus. Estou nervoso também, disse ele, sussurrando como se fosse um segredo. Isso deveria ter me alarmado. Eu precisava de Austin em seu melhor comportamento. Eu não tinha ideia de como os nervos o fariam agir. Apesar disso, me senti melhor. Pelo menos estávamos nisso. Juntos. Você vai deslumbrá-los, disse ele. Eu não vou aparecer para você, eu prometo. Isso me fez rir. Honestamente, ele me ofuscando tinha sido a última coisa em minha mente. Ainda assim, eu não puxei minha mão de volta. Ter seus dedos brincando com os meus parecia ter uma influência calmante sobre mim. Eu não mencionei isso, mas pensei que ele provavelmente percebeu, especialmente se a maneira como ele deu um pequeno aperto na minha mão fosse qualquer indicação. Em pouco tempo, chegamos ao hotel onde o evento estava acontecendo. Não era um hotel como eu já tinha ficado e eu tinha ficado em alguns lugares muito chiques. Não, isso era sofisticado, mas caro. Uma bela decoração, com papel de parede dourado conduzindo ao salão de baile que parecia durar séculos. Com meu braço ainda ligado ao de Austin, eu nos parei para que pudéssemos ser anunciados. Sua primeira apresentação oficial, eu sussurrei para Austin. Era, pelo menos assim, meu também. Sua Graça, o Duque de Clasthorpe, Austin Hillington e a senhorita Rose Ellington Bick, disse o locutor. Os nervos subiram como borboletas maníacas no meu estômago. Austin parecia perfeitamente confortável. Ele assinou com a cabeça para o locutor e me levou para a sala. Eu, pelo menos, reconheci algumas das pessoas lá. O conde de Stockport, amigo do velho duque, me avistou e se dirigiu para nós com sua esposa. Rose, ele me cumprimentou calorosamente. Já faz muito tempo. Como você está? Meu senhor. Eu sorri suavemente, antes de dar um sorriso igualmente educado para Lady Collingwood. Estou muito bem, obrigada. E você? Eu ofereci educadamente antes de me virar para Austin. Lord Collingwood, é um prazer apresentar o Duque de Clasthorpe, Austin Hillington, eu disse antes de retornar às apresentações. Lord e Lady Collingwood eram amigos íntimos do velho Duque, expliquei a Austin. Eles voltaram recentemente de viagens na África do Sul. O que eu só sabia porque Mark havia mencionado isso. Era uma informação que eu agora poderia usar na esperança de que Austin se lembrasse de como eu havia ensinado a ter conversas. Como vai, Lady Collingwood? Austin perguntou, antes de se virar para oferecer a mesma cortesia ao marido. Por favor, ele acrescentou, me chame de Austin. Não estou acostumado a ser um duque. Todos riram educadamente. Eu tive que resistir à vontade de levantar minhas sobrancelhas de surpresa. O que o levou para a África do Sul, especificamente ele perguntou. Sentia uma onda de alívio e orgulho misturados.
Austin realmente estava tentando. Isso ficou imediatamente óbvio. A conversa depois disso foi uma troca educada, mas interessante. Não falei muito, deixando o Conde aprender mais sobre Austin. Para ser totalmente honesta, fiquei um pouco surpresa com quão bem Austin se saiu na conversa. Ele ouviu e riu em todos os momentos certos. Fez perguntas que eram apropriadas e não muito intrusivas. Eu teria que dar a Barney um aumento de salário. Mas não foi apenas Barney. Eu poderia dizer que Austin estava tentando. Ele estava se certificando de agir exatamente da maneira certa e, meu coração deu um salto ao pensar que ele estava fazendo isso porque eu o desafiei a me provar que podia. De certa forma, ele estava fazendo isso por mim. Quando a conversa acabou, mais algumas pessoas chegaram. Austin lidou bem com essas conversas também. Eu não tive a chance de dizer muito a ele. Não até que finalmente chegássemos à pista de dança. E mesmo aí, ele me surpreendeu. Você tem praticado? Exclamei enquanto ele nos girava através do andar. Ele sorriu. Era tão genuíno que me tirou o fôlego. Ou talvez tenha sido a maneira como Austin me puxou com força contra seu peito musculoso. Eu disse que faria, ele apontou. Eu lembrei que ele tinha. Ele havia prometido provar que poderia aprender a entender minhas paixões. Eu não aprendi apenas sobre boas maneiras, ele disse, sua voz baixando enquanto ele inclinava a cabeça em direção ao meu ouvido. Eu podia sentir sua respiração fantasmagórica em minha pele, arrepiando todos os pelos do meu braço. Eu pedi para Mark me ensinar sobre a Clasthorpe também. Esse vaso que eu quebrei foi um presente do segundo Conde de Liverpool, pouco antes de ele se tornar primeiro ministro. Sua mão apertou minha cintura. Eu realmente sinto muito. Ele acrescentou. Sei que nada do que eu disser poderá substituí-lo. Austin parecia honesto. Como se ele realmente quisesse dizer isso. Eu sabia que ele nunca faria as coisas do jeito que eu fiz. Mas ele não tinha crescido no castelo. O fato de que ele estava tentando. Isso significou muito para mim. Mais do que eu poderia expressar, eu percebi. Pelo menos não em palavras. Você aprendeu por mim? Eu perguntei, minha respiração prendendo um pouco quando fiz a pergunta. Em vez de responder com palavras, Austin baixou sua boca para a minha. Ele me beijou suavemente, sua língua deslizando pelo meu lábio inferior. Eu sabia que isso não era considerado adequado, mas achava difícil lembrar porque isso importava. Pressionei meu corpo com mais força contra o de Austin, minha mão agarrando a dele enquanto nos beijávamos. Ele me girou. Eu senti como se o mundo inteiro estivesse girando. Quando ele se afastou, o sorriso de Austin era tão largo que eu tinha certeza que suas bochechas doeriam se ele continuasse por muito tempo. Comecei a aprender por você, respondeu ele. Eu queria provar que poderia ser o duque que você queria que eu fosse. Ele encolheu um ombro ligeiramente quando viramos juntos. Pensei muito no que você falou, em respeitar as tradições. Por isso pedi a Mark que me ensinasse história. Para que eu pudesse aprender o que era o que você queria que eu respeitasse. Ele sorriu mais suavemente. Assim que entrei nisso, percebi que não se tratava apenas de história. É sobre o futuro também. Se eu souber quais são as tradições, posso adicioná-las. Posso colocar meu nome na lista de duques de Clasthorpe e sentir orgulho do que fiz com esse privilégio. Sua resposta honestamente me surpreendeu. Eu meio que esperava que Austin apenas dissesse que sim, ele só tinha aprendido por mim. Mas o que ele disse foi muito melhor. Isso fez meu coração se encher de alegria e esperança. Talvez talvez nós poderíamos trabalhar juntos nisso. Eu beijei novamente, mais suavemente desta vez, sorrindo contra seus lábios. Eu quero que você se sinta orgulhoso, eu disse a ele honestamente. Eu quero ter orgulho de você. Esta noite foi definitivamente um passo na direção certa. O resto da noite transcorreu de maneira semelhante. Quando Austin conhecia pessoas, ele falava com elas como um duque faria. Houve alguns soluços aqui e ali, mas eu estava ao seu lado para amenizá-los. Ele poderia fazer isso. A cada conversa que ele tinha, eu ficava cada vez mais convencida disso. Ajudou que dançamos mais. Tê-lo puxando meu corpo contra o seu enviou fogo em minhas veias. Quando finalmente voltamos para Clasthorpe, eu estava desesperada para tirar sua roupa. Capítulo 13. Austin. A partir do momento em que Rose me beijou, tudo o que eu conseguia pensar era em levá-la para casa. Mas eu falei sério, queria ser um duque digno desse título.
Então, em vez de levá-la de volta para o meu castelo, ouvi atentamente cada conde e barão, fiz perguntas para mostrar que estava interessado e fiz o meu melhor para seguir as dicas de Rose sempre que me sentia preso. Quando nosso carro finalmente parou no pátio, nós dois merecíamos uma recompensa. Apenas Mark tinha ficado acordado até tarde o suficiente para nos ver. Agradeci e pedi que transmitisse os elogios de Rose a Jenny por suas excelentes aulas de dança. Assim que ele nos deixou no final da escada, puxei o corpo de Rose contra o meu. Dançar com ela a noite toda foi uma espécie de tormento. Eu a tinha tão perto, mas não tive permissão para tocá-la. Suba comigo. Eu perguntei, uma mão segurando o quadril de Rose. Sim, ela respirou antes de sua boca encontrar a minha novamente. Fiz tudo o que pude fazer para não puxar seu vestido para cima, para procurar sua pele como seria maravilhoso contra minhas mãos. De alguma forma, conseguimos chegar ao meu quarto. No momento em que a porta se fechou atrás de nós, pressionei Rose contra ela. Sua perna subiu para me envolver. Enquanto eu empurrava para frente, ela gemeu. Levei toda a minha força de vontade para não rasgar o vestido dela. Em vez disso, dei um passo para trás, girando-a e pressionando um beijo quente no ombro de Rose. Meus dedos trabalharam contra as alças de seu vestido para desamarrá-lo. Como se para tornar as coisas ainda mais desafiadoras, Rose balançou sua bunda contra mim, me fazendo gemer. Eu estava endurecendo rapidamente, o sangue correndo para o sul tão rápido que fez minha cabeça girar. De alguma forma, consegui desamarrar o vestido de Rose e encontrar o zíper. Eu o arrastei para explorar mais de sua pele cremosa que tanto me encantou. Eu pressionei beijos contra sua coluna. Quando abri o fecho do sutiã com uma mão, ela engasgou. Eu não dei a ela tempo de se ajustar. Deslizando minhas mãos sob o material, segurei seus seios. Seus mamilos endureceram contra minhas palmas, fazendo-me desejar colocar minha boca neles. Em vez disso, mordi seu ombro. Rose empurrou o vestido até o fim do corpo. Ela saiu, vestindo nada além de uma calcinha de renda quase transparente. Eu teria ficado de joelhos por ela. Eu a girei, puxando-a contra mim para que seus seios pressionassem quentes contra minha camisa. Outro suspiro suave caiu de seus lábios. Inclinei-me para pegar qualquer outro som que pudesse seguir, lambendo meu caminho em sua boca. Sua língua encontrou a minha, quente contra ela. As mãos de Rose, por sua vez, deslizaram entre nós, abrindo o cinto e os botões da minha calça. Ela se afastou do beijo, com as bochechas vermelhas e os olhos arregalados. Eu quero provar você, ela me disse. Antes que eu pudesse pensar, Rose estava de joelhos na minha frente. Suas mãos empurraram o material da minha calça e bocher para baixo em uma varredura rápida, os lábios envolvendo meu pau. Eu gemi, passando uma mão por seu cabelo glorioso. Eu mal podia acreditar que finalmente tive permissão para tocá-la. Sua língua girou ao meu redor. O prazer pareceu se espalhar pelo meu corpo, praticamente me desequilibrando. Tive que me encostar na parede, lutando para manter meus quadris parados para não dominá-la. Rose dificilmente parecia ter medo de ser oprimida. Sua boca me levou tão profundamente, suas bochechas côncavas e seus lábios perfeitos se arrastando contra minha pele sensível. Rose, eu respirei. Ela olhou para mim, aqueles olhos lindos encontrando os meus. Eu podia sentir as faíscas voando entre nós. Meus quadris resistiram, meu pau deslizando em sua língua. Eu poderia facilmente ter terminado ali. Mas eu não estava quase acabando. Eu queria provar Rose também, assim que ela ficasse satisfeita. Sua boca era tão boa. Rose claramente gostou de me fazer gemer cada vez mais alto. Ela também, eu percebi, gostava de me trazer para perto, para depois desacelerar e fazer tudo de novo. Foi uma provocação de uma forma que eu realmente não esperava dela. Com as mãos contra meus quadris, Rose me segurou no lugar enquanto sua língua se aproximava cada vez mais antes de finalmente se afastar. Eu choraminguei, instantaneamente querendo sua boca de volta. Eu estava definitivamente feliz que ela parou. Meu pau estava latejando de quanto eu a queria, mas eu também queria que isso estivesse longe de terminar ainda. Eu a ajudei a se levantar, um sorriso divertido em meus lábios com quão satisfeita ela parecia consigo mesma. Definitivamente era hora de virar o jogo. Eu a puxei contra mim, levando-a pelo quarto até minha grande cama de dossel. Eu queria vê-la espalhada sobre ela, queria tocá-la em todos os lugares. Eu a empurrei no colchão, cobrindo seu corpo com o meu. Beijei o caminho para baixo, entre seus seios e sobre a curva suave de seu estômago. Quando alcancei sua calcinha,
Pressionei minha boca contra ela, deixando-a sentir o calor da minha língua provocando-a através do material. Finalmente, eu estirei, minhas mãos alisando as coxas pálidas de Rose, segurando-a aberta para mim. Eu trabalhei minha boca entre suas pernas, lambendo e beliscando e aprendendo cada coisa que a fazia suspirar ou se contorcer. Deliciosamente, parecia haver muito. Ela se mexeu embaixo de mim, gemendo alto enquanto minha língua deslizava contra ela. Rose já estava tão molhada e quente para mim. Eu queria ouvir seu grito. Então eu não me segurei, a língua se movendo contra ela mais forte ou mais rápido. Austin! Rose gritou. Ouvi-la gritar meu nome em espasmos de prazer foi incrível. Oh, Deus! Sim! Bem desse jeito ela choramingou. Eu tive que envolver um braço em volta de sua perna para mantê-la quieta. Rose balançou seus quadris contra minha boca de qualquer maneira, gemendo alto enquanto o fazia. Era inebriante de ouvir. E viciante, porque eu queria fazê-la gritar de prazer ainda mais alto. Eu rastejei meu caminho de volta por seu corpo, pressionando meus lábios contra os dela. Ela deslizou sua língua em minha boca, saboreando a si mesma e dando outro gemido. Com uma mão, provoquei seu mamilo, beliscando com força suficiente para fazê-la engasgar. Com a outra, me guiei entre as pernas de Rose. Eu precisava estar dentro dela. Eu não podia esperar mais para me juntar aos nossos dois corpos o mais próximo possível. Parei apenas o tempo suficiente para que seus quadris se levantassem para me encontrar. Eu gemia o nome de Rose enquanto pressionava para preencher. Lá. Ela era incrível perto de mim, apertada e quente. Eu engoli o gemido que saiu de Rose enquanto ela se ajustava ao meu tamanho. As pernas dela se envolveram em volta da minha cintura, as mãos se movendo nas minhas costas. Rose me beijou de volta com força. Quando seus dentes roçaram meu lábio inferior, eu gemi, empurrando para a frente. Sim, ela gritou, arqueando as costas para que pudesse encontrar minhas estocadas. Austin. Sim. Oh, Deus, isso é tão bom. Travessão. Suas palavras me encorajaram a me mover mais rápido, a bater nela até que tudo ao nosso redor desaparecesse sob os sons de prazer. Minhas mãos agarraram seus quadris, segurando-a para que eu pudesse dirigir mais profundamente nela. Eu queria nossos corpos tão próximos que nenhum de nós poderia dizer onde um terminava e o outro começava. Eu gritei seu nome, repetidamente enquanto balançava meu corpo contra o dela. Eu podia sentir o prazer crescendo, ameaçando lavar todos os pensamentos de mim, exceto o nome de Rose. Goze para mim, eu implorei, movendo meus quadris para frente. Eu coloquei uma mão entre suas pernas, meus dedos pressionando onde ela mais me queria. Goze para mim, Rose. Ela balançou contra meus dedos enquanto eu empurrava mais forte. Quando Rose veio, foi lindo. Meu nome em seus lábios e seus músculos se contraindo ao meu redor. Senti a forma como seu corpo tremia, encontrando o meu com cada impulso até que estávamos nos movendo em perfeita sincronia. Seu prazer vibrou através de nós dois e os gritos de Rose aumentaram. Austin, ela gritou, seu órgãos, rolando por ela. Passei meus braços em volta dela, segurando seu corpo contra o meu enquanto bombeava meus quadris de forma constante. 1, 2, 3 vezes mais e voei sobre a borda para me juntar a ela. Meu coração martelou contra minhas costelas enquanto eu me esvaziava dentro dela. Quando o prazer diminuiu para um calor reconfortante em meus membros, me afastei apenas o suficiente para me enrolar ao lado de Rose na cama. Eu a embalei contra mim, escovando beijos contra a pele nua de seu ombro. Fique, eu sussurrei. Eu não conseguia suportar a ideia de outra noite sem ela. Ela sorriu para mim, fazendo meu coração bater ainda mais rápido. Eu vou, Rose assinou com a cabeça, inclinando-se para me beijar. Foi um beijo suave, quase gentil, que eu devolvi antes de aprofundar, a língua se lançando para encontrar a dela. Enquanto a observava adormecer lentamente, tudo o que conseguia pensar era na sorte que tive em tê-la conhecido. Como ela parecia boa ao meu lado, tanto na gala quanto agora, nua na minha cama. Capítulo 14. Rose. De todas as coisas diferentes que eu esperava que acontecessem quando o novo Duque de Clastorp chegasse, apaixonar-me realmente não tinha sido uma delas. Fiel à sua palavra, Austin aprendeu mais sobre etiqueta e boas maneiras. Ele estudou a história de sua família e de Clastorp com tanta energia que eu brinquei que ele talvez precisasse fazer um doutorado. Mas não importa o quanto eu quisesse que Austin ficasse, ele não poderia. Ele tinha uma carreira na América.
e eu tinha-o aqui. Clasthorpe estava em casa para mim. Sempre seria. Fui aos Estados Unidos em visitas, observei Austin dirigir. Isso me fez sentir orgulho e um pouco de desejo de nunca ter visto quão perigoso pode ser. Austin adorava me mostrar, me provocando sobre como era a minha hora de aprender sua cultura. Não conseguia imaginar ninguém melhor para me ensinar. Quando eu disse isso a ele, Austin sorriu. Ter um relacionamento de longa distância entre continentes era duro. No entanto, nas vezes em que nos víamos, as coisas pareciam certas. Sim, eu queria que Austin se mudasse para a Inglaterra e ele tentou me perguntar se eu me mudaria para a América. No final, tivemos que aprender a conciliar nosso trabalho e nossa vida de uma forma que nos permitisse estar juntos. Nós nos visitávamos, mas as visitas sempre pareciam muito fugazes. Agora, enquanto esperava por Austin na fila de chegadas, borboletas voavam dentro do meu estômago. Era novembro. Exatamente um ano depois de Austin chegar à Inglaterra. Teríamos meses juntos. A placa que eu fiz dizia Duque da Bunda Gostosa. Eu poderia dizer no momento em que Austin o viu, porque seu sorriso ficou tão largo que deve ter doído fisicamente. Ele correu pela sala até mim, deixando cair suas malas aos meus pés para que pudesse me pegar em seus braços. Ele me levantou, puxando-me com força contra seu corpo enquanto procurava meus lábios. Nós nos beijamos até que nossos pulmões estivessem queimando, despejando todos os meses de saudade e desejo no contato. Quando Austin se afastou, agarrei a lapela de sua jaqueta, fazendo-o ficar parado para que eu pudesse dar uma olhada nele. Ele parecia diferente de quando eu o conheci. Não fisicamente, ele ainda tinha o mesmo cabelo, os mesmos olhos, o mesmo peito musculoso que me fez querer deslizar minhas mãos sob sua camisa. Ele olhou para mim de forma diferente. Senti sua falta, linda. Ele respirou. Eu podia sentir meu próprio sorriso se alargar, mas também havia uma suavidade definitiva nas bordas. Eu também senti sua falta. Eu disse a ele com sinceridade. Conversamos quase todos os dias, seja por telefone ou por meio de algum tipo de chat de vídeo. Não era a mesma coisa que vê-lo ali. Ser capaz de tocá-lo e levá-lo para casa foi muito bom. Mark instruiu a equipe a fazer todos os seus pratos favoritos, então espero que você esteja com fome, eu disse com diversão clara em minha voz. Mark tinha definitivamente aprendido a amar Austin como filho ou talvez irmão mais novo. Não que ele admitisse, mas todos nós sabíamos. Ele estava quase tão animado com a chegada de Austin quanto eu. Austin passou a mão pelo meu lado, parando no meu quadril. Estou mais faminto por você do que por comida, ele sussurrou, curvando-se para que somente eu pudesse ouvi-lo. Eu definitivamente poderia simpatizar com isso. Fiz tudo o que pude fazer para não arrancar as roupas de Austin naquele momento. Acha que podemos parar em algum lugar no caminho? Ele sugeriu, balançando as sobrancelhas. Não acho que seu Citroën será muito confortável, mas podemos tentar. Eu ri disso. Principalmente porque eu sabia que, apesar de suas provocações, Austin estava falando sério. Nós absolutamente não podemos, eu respondi balançando minha cabeça. Deixe-me lembrá-lo de seu status, sua graça, eu adicionei, dando a Austin um olhar aguçado. E, além disso, eu disse enquanto nos levava para fora do aeroporto. Fui avisada que um duque deveria ser pego em um Aston Martin, então eu fiz isso. Havia muitos carros que pertenciam à propriedade. Provavelmente mais agora que Austin assumiu. Eu sabia que eu vir buscá-lo em um carro britânico iria excitá-lo. Talvez não tanto quanto uma rapidinha no lado de uma estrada. O que nós definitivamente não faríamos. Austin praticamente correu na minha frente para o estacionamento, como se precisasse ver com seus próprios olhos que realmente era um Aston Martin. Eu tinha que admitir, era muito mais luxuoso do que o carro em que o peguei quando nos conhecemos. Você me deixará dirigir? Ele perguntou, enquanto colocava sua mala no banco de trás. Ele tirou sua licença britânica durante o verão e agora estava legalmente seguro para dirigir. Ele disse que o fazia se sentir mais como se pertencesse. Sinceramente, eu sabia que não haveria nenhuma maneira de eu dirigir para casa no momento em que entrasse naquele carro. Dirigir era paixão de Austin tanto quanto o seu trabalho. A ideia de ver quão feliz isso o deixaria foi uma maneira certa de me fazer dizer sim. Mas você não deve acelerar em qualquer lugar a não ser na rodovia, eu instruí. Não havia sentido em dizer em qualquer lugar, porque então ele simplesmente quebraria a promessa. Dirigir com sensatez pelas estradas do interior era algo que Austin podia fazer. Entreguei as chaves a Austin e sorri com a maneira como ele me beijou em troca.
Você vai pagar pelo estacionamento também, Sua Graça. Eu provoquei. Ele me fez pagar pelo estacionamento. Além disso, ele me surpreendeu ao fazer o percurso panorâmico, evitando ao máximo a rodovia. O sol de inverno iluminava a grama verde de cada lado das pistas ventosas que levavam ao castelo de Clastorp. Quando Austin alcançou o topo da colina, nós dois prendemos a respiração. Ele estendeu a mão, dando um aperto rápido na minha mão antes de voltar para a alavanca de câmbio. Feliz por estar em casa, ele perguntou-me. Eu realmente estou, eu disse com um sorriso. Também não havia mentira. A primeira vez que dirigi com Austin aqui, apenas um ano atrás. Eu nunca poderia ter imaginado que aquilo levaria a isso. Para nós. E, no entanto, eu não conseguia imaginar minha vida de outra forma a não ser com ele nela. Quando finalmente entramos no pátio, Mark já estava esperando. Eu sabia que assim que saíssemos do carro, Austin teria que ser o Duque. Então, por mais um momento, eu o mantive apenas para mim, inclinando-me para beijá-lo quando o carro parou. Eu amo você. Ele sorriu contra meus lábios, uma mão acariciando meu cabelo. Seu polegar roçou o oco da minha garganta, enviando calafrios por todo o caminho pela minha espinha. Foi quase o suficiente para me fazer arrepender de não ter parado em algum lugar do nosso caminho. Eu também te amo. As palavras fizeram meu coração inchar. Austin tinha que ser o Duque agora, mas eu sabia que seu coração pertencia tanto a mim quanto ao castelo Clastorp. Eu poderia compartilhá-lo, pelo menos pelo resto do dia, com o lugar que amei por toda a minha vida. Final do livro. Obrigada por ouvir do Toca. 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 Final do livro. Obrigada por ouvir do Toca.